Hoje vamos analisar um caso do meio do século XIX, então relaxe enquanto vamos para a Nova Zelândia. É o auge da corrida do ouro na ilha do sul da Nova Zelândia. Aqueles que buscavam enriquecer estavam chegando às regiões auríferas aos montes. Mas o ouro não atraía apenas aqueles que queriam encontrá-lo por conta própria. Também atraía pessoas mal intencionadas que buscavam roubá-lo dos outros. Dada a proximidade da Nova Zelândia com a Austrália, usada pelos britânicos por muitos anos como colônia penal, não foi difícil para aqueles que queriam dar um grande golpe atravessarem o mar da Tasmânia. Richard Burgess nasceu como Richard Hill. Ele cresceu na Inglaterra e foi preso pela primeira vez por roubo aos 16 anos de idade. As prisões na Inglaterra já estavam lotadas e as condições eram tão ruins que muitos prisioneiros morriam de doenças como cólera e febre tifoide. Então, aqueles que eram condenados por crimes passíveis de deportação, na maioria das vezes pequenos delitos como furto, eram enviados para a Austrália para cumprir suas sentenças. E assim foi. Richard veio para a Austrália em 1847. Ele cumpriu sua sentença e, ao ser libertado, voltou aos seus hábitos de roubo, o que resultou em várias penas curtas de prisão. A essa altura, Richard já tinha desenvolvido uma reputação na região de Melbourne. Então, em 1861, ele passou a se chamar Richard Burgess. Não demorou muito para que ele ouvisse falar da corrida do ouro na Nova Zelândia e, naturalmente, partiu para aquelas terras abundantes, chegando em janeiro de 1862. Assim como Richard Burgess, Thomas Kelly nasceu e foi criado na Inglaterra. Em sua juventude, ele foi preso várias vezes, principalmente por pequenos crimes como furto. Mas após uma condenação mais séria por arrombamento, ele também foi transportado para a Austrália para cumprir sua sentença. Foi aqui na prisão que Thomas Kelly conheceu Richard Burgess. Quando cumpriu sua sentença e tendo ouvido falar da corrida do ouro, ele também partiu para a Nova Zelândia. Ele chegou quase ao mesmo tempo que Richard e logo se reencontraram. Juntos eles decidiram que, em vez de se estabelecerem como garimpeiros, seguiriam pelo caminho mais fácil. O caminho que conheciam melhor. Ficaram conhecidos como ladrões violentos, emboscando garimpeiros que iam trocar o ouro encontrado. Mas Ricardo e Tomás não foram muito espertos para sair impunes de seus crimes, e como era de se esperar, menos de um ano após chegarem à Nova Zelândia, eles foram novamente presos, desta vez por sua participação em um roubo nos garimpos de ouro de Ortego. Para desgosto deles, foram condenados a 3 anos e meio de trabalhos forçados. Logo após serem presos, Ricardo Burgess tentou fugir com Henrique Garrett, detento com quem fez amizade. A trajetória de Henrique Garrett era parecida com a de Ricardo Burgess e Thomas Kelly. Cresceu na Inglaterra e se envolveu cedo no crime. Ele foi transportado primeiro para uma colônia penal na ilha Norfolk, e quando ela foi fechada, ele foi devolvido para a Inglaterra. Mas, longe de desacelerar, seus crimes logo aumentaram e não demorou muito para que ele fosse novamente condenado e deportado, desta vez para o continente australiano. Após sua libertação, ele também ouviu o chamado dos garimpos e acabou indo para a Nova Zelândia. Não demorou muito para que ele formasse a gangue Garrett, que ficou conhecida como notórios assaltantes de estrada. Na verdade, foi uma gangue Garrett que levou a polícia a anunciar que os garimpeiros nunca deveriam viajar sem uma pequena pistola consigo, caso se deparassem com uma emboscada na estrada. Na prisão, Henrique Garrett deu informações detalhadas a Ricardo Burgess e Thomas Kelly sobre como aproveitar ao máximo a oportunidade de assaltar viajantes carregados de ouro. Burgess e Kelly então passaram o restante de suas sentenças planejando e tramando como colocar esses planos em prática quando estivessem livres. Ambos foram libertados em setembro de 1865 e asseguraram à polícia que eram homens mudados e que se tornariam garimpeiros honestos. Eles demarcaram um lote de mineração perto de Hokotika, na costa oeste da Ilha Sul. Por fora, tudo parecia legítimo. Burgess tinha uma namorada que logo ficou grávida dele, e os homens pareciam estar estabelecidos, mas seus esquemas, inspirados por Henry Garrett e sua gangue, estavam prestes a ser colocados em prática. Thomas Kelly passou a usar o nome falso de Thomas Noon, e outro criminoso estava prestes a se juntar à dupla. Seu nome era William Levy, e ficou conhecido entre os homens durante as tentativas de garimpar ouro. William morou na Austrália quase na mesma época que Burgess e Kelly, embora dissesse ser empresário legítimo. Ele se apresentava como comprador de ouro, mas usava sua posição para informar criminosos sobre alvos de roubo e repassar mercadorias roubadas.
Ele também foi para a Nova Zelândia atraído pela corrida do ouro e, ao conhecer Burgess e Kelly, logo passou a ajudá-los a escolher alvos para os roubos. Em abril de 1866, o último membro do que logo se tornaria a gangue de Burgess juntou-se aos homens. Joseph Sullivan era outro criminoso deportado da Inglaterra para a Austrália por roubo. Após ser libertado da prisão, ele tentou se dedicar a atividades mais honestas, mas seu compromisso com uma vida sem crimes logo foi corrompido pela promessa de riquezas, incalculáveis. Quando seu caminho cruzou com o de Richard Burgess, Thomas Kelly e William Levy, eles, todos já condenados e enviados da Inglaterra à Austrália, tornaram-se conhecidos como a Gangue de Burgess. Apenas um mês após conhecer Joseph Sullivan, a gangue deu início às suas empreitadas movidas pela ganância em preparação para seu grande plano. Os homens precisavam primeiro de armas. Burgess resolveu roubar revólveres de um acampamento policial próximo de onde morava com a namorada. Depois de roubar as armas com sucesso, ele elaborou um plano bastante ardiloso para fazer parecer que as havia encontrado. Ao enterrar as armas na praia, ele garantiu que alguns moradores vissem quando supostamente encontrou os revólveres na areia. Ele achou que, fazendo isso, se a polícia algum dia revistasse sua casa, ele poderia dizer que tinha testemunhas para corroborar sua história de como passou a estar de posse das armas. Claro, a polícia realmente visitou Richard Burgess, mas depois que ele foi preso, eles foram obrigados a soltá-lo. Eles fizeram isso, mas com o aviso: saia da cidade ou não será a última vez que vamos bater à sua porta. Burgess, Kelly e Sullivan seguiram pela costa até Greymouth, enquanto William Levy foi de barco. Nessa altura, os 4 homens já tinham reputação e, ao viajarem juntos, chamavam mais atenção do que gostariam. Eles planejavam se encontrar em Greymouth para roubar o comprador de ouro Sr. Edward Fox. Quando souberam que o inspetor de polícia que os conhecia estava em Greymouth, decidiram atravessar o rio Grey para Cobden. Em 28 de maio, atacaram e mataram o Sr. George Dobson, um agrimensor que, por engano, confundiram com Edward Fox. Eventualmente, eles desistiram da perseguição ao Sr. Fox e continuaram para o norte até Westport, onde planejavam assaltar o banco da cidade. Mas, para sua grande decepção, ao chegarem lá, descobriram que o banco havia sido fechado. Como o ouro não era encontrado há muito tempo na região, o banco deixou de ser necessário. Desanimados, mas determinados, os 4 homens ajustaram seus planos e viajaram de barco até Nelson. Nelson fica no topo da Ilha Sul, não muito longe do principal porto marítimo de Picton, que era uma rota de ligação entre as ilhas Norte e Sul. A localização fazia de Nelson um centro popular para os garimpeiros que voltavam dos campos carregados de ouro e precisavam de um lugar para depositar suas riquezas. A quadrilha viu uma grande oportunidade e começou a planejar assaltos a vários bancos da cidade. A viagem foi longa e durou mais de uma semana até chegarem a Nelson. Ao chegarem, estavam quase sem dinheiro, pois gastaram o restante na passagem de barco. Já era 6 de junho e os homens começaram a observar os bancos para colocar seus assaltos em prática, mas a presença policial na área era grande demais e logo perceberam que seria arriscado demais tentar. Melhor seguir em frente e encontrar um alvo mais fácil. Eles partiram em direção a Picton, uma viagem de 70 milhas que os levaria passando pelo garimpo de ouro de Wakamarina. Após combinar com o dono do terreno, dormiram em um armazém desativado no caminho. William Levy, com seu histórico de encontrar vítimas endinheiradas, começou a procurar um novo alvo para a gangue. No dia 12 de junho, William Levy visitou Deep Creek, que fica perto do garimpo de ouro de Wakamarina. Através de contatos, William Levy soube de garimpeiros que logo viajariam para Westport com dinheiro e ouro. Ele então contou aos outros sobre essa nova informação e planos foram feitos para emboscar os viajantes em um trecho rural de uma trilha conhecida como Mangutapu Track. Nas primeiras horas do dia 12 de junho, o grupo partiu planejando ocupar um ponto próximo à trilha, onde poderiam ver os viajantes se aproximando. No caminho, eles encontraram outro viajante chamado James Battle, que estava viajando sozinho. Preocupados com uma possível testemunha, decidiram matá-lo. Eles atacaram e estrangularam o cavalheiro indefeso antes de enterrá-lo em uma cova rasa. Em seguida, roubaram as 3 libras que ele carregava e continuaram seu caminho. Eles acamparam durante a noite e na manhã seguinte posicionaram-se ao longo da trilha Mangatapu enquanto aguardavam a chegada de suas vítimas. Às 13 horas do dia 12 de junho, os 4 homens apareceram. Seus nomes eram Felix Matthew, James Dudley, John Kempthorne e James de Pontus.
Um a um, eles foram atacados pela gangue e mortos da forma mais cruel. Um foi estrangulado, 2 foram baleados e o outro foi tanto baleado quanto esfaqueado. Até os cavalos que transportavam mercadorias foram mortos. 3 dos homens foram deixados empilhados juntos, enquanto James de Pontus foi levado a uma curta distância e enterrado separadamente, para que, quando o crime fosse investigado, parecesse que ele havia cometido os assassinatos e fugido com o dinheiro. A gangue de Burgess descobriu que os homens e cavalos estavam carregando dinheiro e ouro no valor de 320. Eles então retornaram a Nelson e começaram a vender o que haviam conseguido. Eles se hospedaram em hotéis diferentes com nomes falsos e planejaram viajar de navio para New Plymouth. Sem que a gangue soubesse, Henry Muller, amigo de um dos viajantes mortos, havia combinado de encontrar o grupo em Nelson para recolher os cavalos. Ele viajava poucos dias atrás deles, então, quando não chegaram como planejado, ele avisou imediatamente a polícia sobre o desaparecimento de todos. Henry viajou até onde os viu pela última vez, em Deep Creek. Lá, encontrou um homem que contou ter deixado um grupo passar a noite em sua cabana abandonada. O homem chamado George Jarvis se lembrava bem do grupo por causa do comportamento suspeito deles. Em particular, ele se lembrava de William Levy, que sem o conhecimento do Sr. George Jarvis, havia conversado com muitas pessoas na pequena cidade enquanto procurava um alvo para a gangue assaltar. Henry Muller relatou ao sargento de polícia em Deep Creek que temia que seus amigos tivessem sido assassinados. O sargento de polícia acompanhou George até Nelson para formar um grupo de busca, mas só encontraram os cavalos mortos. William Levy foi identificado em Nelson e levado sob custódia. Logo depois, seus companheiros Richard Burgess, Joseph Sullivan e Thomas Kelly também foram presos. No entanto, a polícia não conseguiu encontrar os corpos dos homens desaparecidos, então qualquer evidência que tinham contra a gangue era apenas circunstancial. No entanto, a polícia estava prestes a usar alguns truques novos. Penduraram um cartaz diante das celas dos 4 homens oferecendo 200 libras de recompensa e perdão da rainha. Para obter informações sobre o crime, eles separaram os homens para que não pudessem conversar entre si. Logo, o plano deu resultado quando Joseph Sullivan decidiu falar. Ele afirmou que era apenas o vigia dos crimes e que os outros eram os assassinos impiedosos. Decidindo não apenas descrever os assassinatos dos 4 viajantes, ele então levou a polícia diretamente até onde os corpos estavam. Ele chegou ao ponto de informar ao sargento sobre os muitos outros crimes que a quadrilha havia cometido nos meses anteriores, sempre minimizando seu próprio papel em todos eles. A notícia dos assassinatos chocou o público, pois a Nova Zelândia até então não conhecia crimes tão brutais. A polícia estava sob pressão, que estava muito ansiosa para apresentar acusações contra a quadrilha. Sullivan apontou Burgess como o líder e instigador dos diversos crimes. Durante esse tempo, os outros homens não conversaram e não sabiam da traição de Sullivan, mas logo descobriram que ele falava com a polícia. Quando Richard Burgess, William Levy e Thomas Kelly foram acusados dos assassinatos dos garimpeiros, assim como do assassinato do Sr. James Battle, a identidade de Sullivan foi oficialmente revelada como informante da polícia. Durante os depoimentos em agosto de 1866, Richard Burgess escreveu uma carta confessando todos os crimes pelos quais havia sido acusado e mais alguns. No entanto, em uma reviravolta estranha, ele implicou Joseph Sullivan e tentou inocentar tanto Thomas Kelly quanto William Levy de todos os crimes. O júri, porém, não aceitou nada disso. Eles declararam os 3 homens culpados de múltiplos assassinatos e o juiz os condenou à morte por enforcamento. Devido ao papel de Sullivan como informante, ele recebeu anistia por sua participação nos assassinatos dos garimpeiros, mas isso só se aplicava a esse caso, não ao assassinato de James Battle, que os promotores decidiram julgar separadamente. Em setembro do mesmo ano, Sullivan foi condenado pelo assassinato de James Battle e à morte por enforcamento. Sullivan afirmou que merecia perdão por causa do acordo no caso anterior. Para horror do público, a polícia apoiou sua reivindicação. Temiam que futuros informantes não se apresentassem se duvidassem da proteção dos acordos contra a pena de morte. A sentença de Sullivan foi convertida da pena de morte para a prisão perpétua. No dia 5 de outubro de 1866, Richard Burgess, William Levy e Thomas Kelly foram levados para a prisão de Nelson. A forca foi construída para execuções, pois Nelson nunca tivera um caso de homicídio antes.
Normalmente, o público podia assistir a essas ocasiões, mas devido à raiva contra os homens e suas ações, decidiu-se que a execução seria privada. Mesmo assim, várias pessoas se reuniram ao redor da prisão, esperando ver a sentença ser cumprida. Os homens foram levados da prisão à forca. Thomas Kelly estava tão angustiado que precisou ser carregado até a plataforma. Eles puderam dizer suas últimas palavras. Richard Burgess declarou que não tinha mais medo da morte do que teria de ir a um casamento. Enquanto William Levy declarou calmamente sua inocência, Thomas Kelly, finalmente conseguindo falar, começou a ler um discurso confuso. Ele estava no meio da frase quando o carrasco puxou a alavanca, que abriu o alçapão às 8h30 da manhã. Após declarados mortos, os médicos dissecavam seus corpos. Era comum fazer moldes de suas cabeças, chamados máscaras mortuárias. Acreditava-se que a essência do caráter de um homem poderia ser determinada observando-se o formato dos traços da cabeça em uma prática chamada frenologia. Os 3 homens, Richard Burgess, William Levy e Thomas Kelly, foram então enterrados em covas não identificadas no pátio da prisão em Nelson. Mas o que houve com o informante Joseph Sullivan? 2 anos após as execuções dos antigos companheiros, ele foi transferido para a prisão em Dunedin, continuando a protestar que merecia perdão por seu acordo de anistia. Foram necessários 6 anos, até que, em 1874, o governador, Sir James Ferguson, o perdoasse com uma condição, que ele deixasse a Nova Zelândia imediatamente e nunca mais retornasse. Uma condição que também incluía não poder ir para a Austrália. Foi enviado de navio de volta à Inglaterra, mas em 6 meses retornou à Austrália, para onde fora mandado como condenado. Sua liberdade durou pouco e logo ele foi preso e condenado a 3 anos de prisão. Após sua libertação, o governo da época tentou deportá-lo para a Nova Zelândia, o que, é claro, foi recusado, devido aos termos anteriores de sua libertação. Os relatos variam sobre o que aconteceu com Joseph Sullivan. Alguns afirmam que ele realmente voltou para a Nova Zelândia sob outro nome, enquanto outros dizem que ele morreu na Austrália. Até hoje, o memorial permanece na trilha Manga Tapu, no local onde os viajantes foram assassinados. A região passou a ser chamada Pedra do Assassino. As máscaras mortuárias dos 3 enforcados seguem expostas no Museu Provincial de Nelson. Em 2020, um curta-metragem chamado Death Around Every Bend foi produzido, detalhando de forma macabra a história dos assassinatos de Manga Tapu em 1866. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.